debater com vocês também e trazer a informação do Pedro Henrique, por exemplo, sobre o mercado no geral, né? Vamos lá, Pedro Henrique, ao que tudo indica, recebe uma bagatela de 600 mil reais por mês. Isso realmente é muito dinheiro, né? Se a gente imaginar para o Ceará, eu acredito que o Ceará não pagaria. A informação que a gente tinha é que o Ceará pagaria em torno de 50%, 60% desse valor, mas como já trouxe a informação, o valor será pago inteiramente pelo Corinthians. 60% de 600 mil seria lá 360 mil, 340, 360 mil, né? Ou seja, seria um baita de 350 um mil. salário. Seria um baita de um salário, né? Ainda assim, aqui, imagina só o Ceará pagando isso para o Pedro Henrique, 50%, 60%, seria o maior salário do clube na temporada até aqui, né? Porque a gente sabe de outros jogadores do elenco ganham abaixo disso, ou seja, realmente é um jogador de um calibre altíssimo financeiro, né? E o Ceará está trazendo ele com os salários pagos pelo Corinthians. Mas chama atenção, né? Eu fiz até um post há uns 15 dias atrás, 20 dias atrás, no Twitter, e eu falava, com informação, tá? Goleiros, a questão dos salários, para trazer um goleiro bom, mediano para bom, para jogar uma Série A titular, por exemplo, em média de 250 a 350 mil reais. Bicho, é muito dinheiro, né, para um goleiro, certamente. Mas, logicamente, é uma posição totalmente de confiança, né, Manuel? Mas, voltando aqui, defensores, laterais, zagueiros, para jogar na Série A, é algo de 300, 400 mil. Meio campo, se for volante, e é um pouco mais em conta. Se for meio de criação, é mais caro, vai para casa dos 400, 500. Se for centroavante, então, é essa beirada aí de valores de 600 mil reais. Cara, o que se transformou o futebol brasileiro, né? Não sei o porquê disso tudo, não sei se é talvez as SAFs que estão onerando todos esses, as bets também, né? As SAFs ou as bets que estão onerando todos esses valores, porque se você pegar jogadores medianos, Manuel, a gente está falando aí de grandes salários, né? Um jogador mediano hoje, a gente pode até citar alguns do nosso próprio clube que a gente fala, porra, não é possível que esse cara jogue o que ele joga e ganhe o que ele ganha, né? Porque realmente existe uma disparidade muito grande da parte financeira, da parte técnica e daquilo que ele entrega, né? Mas eu não vou entrar no mérito aqui de falar dos nossos não, mas a gente está vendo diariamente aí nas entrevistas, nos telejornais de esportes aí, por exemplo, hoje eu estava assistindo aquele Sport TV, o Palmeiras está negociando um jogador pagando aí lá, sei lá, 60 milhões de reais e salário de 3 milhões por mês. Pô, a gente vai enfrentar esses caras, velho. É uma realidade, assim, que há 3 anos atrás jogava a Série A, já nos principais clubes. Hoje a gente está vendo times, sei lá, vou citar aqui o Vitória. O Vitória está brigando com um jogador que estava no time do Racing, né? Tem notícia aí que está querendo trazer o Quinteiro. O Quinteiro é jogador absurdo, assim, de seleção colombiana e tudo mais, né? O Sport está negociando definitivo com o Lucas Lima, que ganha salários aí na casa de 1 milhão. Então, assim, chegou ao ponto financeiro estratosférico a loucura financeira do futebol brasileiro, né? E o Ceará vai competir com tudo isso. Além de competir tecnicamente com esses caras, com esses times, vai competir financeiramente. Porque imagina, o Ceará não tem condição de trazer um jogador de 500 mil reais, né? Eu soube que teve um jogador recém, aliás, que caiu para a Série B, jogava no Atlético Goianiense, muito desejado, por sinal, inclusive vai continuar na Série B, mas que pediu, talvez, viu, Manuel? Talvez ele pediu, ele chutou o salário e falou assim, rapaz, portanto eu vou, né, para o Ceará, mas para o Ceará recusar mesmo de pronto ali, que não vai dar para trazer 800 mil, velho. 800 mil reais foi a pedida desse jogador e espero que ele esteja bem longe do Ceará agora, porque realmente é um jogador mediano, se eu for falar, mas, cara, totalmente fora de uma normalidade, né? Totalmente fora de uma normalidade, esses salários absurdos. O Ceará que conta aí com a possibilidade de trabalhar com a folha de 6 milhões
Imagino eu que será a menor folha até da Série A do ano que vem, porque aí, se vai ser a maior da história do Ceará, vai ser a menor da Série A de 2025. Porque a gente está vendo o Sport trabalhar com a folha entre 8 e 9, o Vitória já deu uma esticada a mais, e são times que a gente vai concorrer diretamente, né? Se a gente também tem que. A gente vai fazer aqui uma conversa aqui daqui a pouco, comparando as contratações do Ceará com esses times que a gente talvez, né, dispute campeonato. Porque, logicamente, a gente vai torcer para o nosso ser ter êxito na competição, né? Mas e conquiste algo mais que não só brigar pelo rebaixamento, contra o rebaixamento, na verdade. Mas a gente trabalha com 6 milhões, sem loucuras, pelo que o João Paulo disse, para não fazer loucuras financeiras, e vendo outros times aí 6 milhões pagando em 2 jogadores, né? Se a gente pegar o Cruzeiro tem Matheus Pereira ganhando 2 milhões. Se o Dudu for para lá, mais 2. Se o Gabigol for para lá, 3. Ou seja, só aí tem 7 milhões em 3 jogadores, ou seja, que paga mais, mais caro que a folha que o Ceará projeta para a temporada de 25. Então vai ser difícil, né, cara? Além de brigar com esses grandes aí, dentro de campo, tem essa disparidade técnica financeira muito grande, né, mano? Com certeza, né? Com certeza. Na realidade, hoje do futebol brasileiro, o clube vai ter que se balançar aí de um lado para o outro, né? Ter muita imaginação aí, de ser muito certeiro nos nomes que escolher. O Lucas Lima, que já teve esse salário na casa dos milhões, né? Ele teve uma queda de salário para acertar com o Santos ali, veio com o Sport já dividido, mas agora o Sport está querendo comprar ele do Santos, já não vai pagar tão barato também não, né? Eu vi até a mensagem aqui do Façanha falando sobre a questão que não procedia o salário do Pedro Henrique de ser 600 mil. Eu olhei aqui, tem uma matéria do Nicola, logo quando ele foi para o Corinthians, o Nicola confirmando que o salário iria ser 600 mil reais, o salário dele no Corinthians. Ele ganhava 400 mil ele ganhava no Internacional. E ele foi para o Corinthians para ganhar 600. É aquela coisa, Serginho, os 600 viraram o que era os 400, né? Na época do Vina, muito se falava sobre o Ceará pagar quase 400 mil para o Vina, o que acabou se pagando ali no campo, né? Sendo o campeonato que ele fez. E hoje ele estaria ganhando nessa casa aí, cara. Eu acho que tá tudo muito inflacionado. O Ceará vai ter que ser. Eu até acho, Serginho, que o Ceará vai ter condição de pagar, ou pelo menos vai ter que pagar 500 mil em um jogador, mas o Ceará vai ter que ser muito certeiro. Não dá pra gente pagar 400 mil num goleiro, cara. Sabe? O Gabriel, que era o nome ali que chegou muito perto de acertar com o Ceará, acabou fechando com o Vitória pagando 1 milhão e tanto, e ainda tendo que pagar um salário de 400 mil reais. O Ceará não tem condição de fechar com um goleiro para pagar esse valor, né? Então, o mercado do Ceará vai ter que ser um mercado muito inteligente. A gente vai ter sabe, Serginho, assim, a movimentação de dinheiro, o dinheiro da liga que está entrando, parece que está brilhando nos olhos de muita gente, né? Muita gente está abrindo o olho, cara, os clubes agora estão com dinheiro, vamos tentar também ganhar a nossa parte, e assim as coisas estão ficando quase que sem limite. É como você disse, o Adrielson, que é um bom zagueiro, campeão agora brasileiro, campeão da Libertadores pelo Botafogo, tá voltando pro Lyon, né, que é o outro clube do grupo do Textor, recebeu uma oferta do Cruzeiro e ele disse que só fechava com o Cruzeiro por um salário de 3 milhões, cara. Um zagueiro. Um zagueiro, ok, um zagueiro bom, beleza. Mas não é um cara que vai, sabe, que vai mudar uma partida, não é um cara que vai decidir o jogo para você, talvez, mas não é esse cara. A gente não tem como pagar 3 milhões, a gente não tem como normalizar isso aí. Pagar 3 milhões no zagueiro, cara. Qual é o limite que está se desenhando nessa bolha do futebol brasileiro hoje, né? Clubes que vão subir da Série A da Série B para a Série A vão ter, cara, que sim, que suar sangue mesmo. Vão ter que se reinventar, se rebolar para achar jogadores ali, fazer um time competitivo, né? Um time caro, a Mínimo gente de vai erro, acabar né? tendo que Oi? Tem um mínimo de erro, né? Na hora de contratar e tudo Exato, mais. o mínimo de erro. Talvez por isso que.
talvez por isso, Samuel, que o Ceará tem contratado jogadores polivalentes, né, que fazem funções diferentes em campo, porque, assim, não pode errar jogar dinheiro fora. Eu não tenho dúvida, como você bem citou, que o Ceará vai trazer algum jogador desse perfil, né, 300, 400 mil reais. Eu acho que vai, porque tem que agregar, pô. Tem que agregar, porque esse patamar financeiro, se... Vamos lá, jogador caro para mim é aquele que não entrega, entendeu? É aquele que não entrega. Se ele ganha 500 e faz a diferença, meu irmão, tá bem pago. E vale o investimento, né? É o exemplo do Vina que você citou aí, né? O Vina, você pagava lá 400 mil reais por Vina, salário absurdo, mas o cara desenrolava em campo, fazia acontecer, entendeu? Não é à toa que foi até escolhido como o melhor meio do campeonato 2020-2021. Enfim, eu acho que tem que ter esse tipo de jogador, porque nesse nível de salário para cima, onde estão ali aqueles que a gente acha os melhores, né? Que pode chegar e podem jogar, e, enfim. Mas, assim, é muito loucura, pô. Qualquer jogador 200 mil, qualquer jogador 300 mil. Se a gente pegar o Rafael Ramos, por exemplo, é nessa casa de salário, entendeu? Beira os 300 mil reais. Se a gente pegar o Richard, nosso goleiro, que está parado e volta só em maio, é nessa casa de valor. Mas já era caro para o Ceará, entendeu? Já era caro para o Ceará. Então a gente está voltando para a Série A e a gente está pegando uma Série A totalmente diferente, né, do que a gente jogou há 2, 3 anos atrás, né? Porque lá atrás a gente passou 5 anos. Se a gente tivesse continuado na Série A, certamente a gente teria acompanhado essa mudança de patamar financeiro de todos os clubes, porque todo mundo aumentou. Todo mundo subiu o seu poderio financeiro, né? O nosso rival mesmo aqui, existem informações aí que a folha deles é em torno de 9, 10 milhões. Então é Esse ano, muita né? coisa. Esse Lá ano que eles, passou. lá eles, exatamente, Próximo ano exatamente. vai ser muito mais. E lá eles têm jogadores contratados. Um exemplo, o Marinho ganha isso, se duvidar. Né? Lucero ganha isso, se duvidar. Porque são ativos que são, né, valiosos aí, e sem contar as renovações, os destaques que eles estão tendo. E eu cito o Fortaleza, porque é aqui nosso vizinho, né? Então, eu imagino muito que, logicamente, uma sequência de Série A faz com que o Ceará, ou faz com que qualquer clube mude o seu patamar financeiro, né? E agora, logicamente, que a gente está vindo de uma Série B. Então, um exemplo, a gente jogava a Série B com 9 milhões de TV. Agora a gente vai jogar a Série A com 80 e poucos milhões de TV. Sem contar pay-per-view, sem contar stream, sem contar... Ou seja, a gente tem um grande avanço financeiro, ainda que pouco para o primeiro ano na Série A, né? Mas gigante, assim, ao ponto de hoje, inclusive, está sendo votado, né, o orçamento para 2025 e talvez seja até votado o maior orçamento da história do clube, para vocês terem noção, né? Para vocês terem noção, o Ceará subiu e já vai trazer aí o maior orçamento da história. Torcer, né? Torcer que o clube faça uso fruto, né, da melhor maneira possível desses investimentos dentro de campo, né? Porque, querendo ou não, o Ceará, o futebol masculino, é o que faz acontecer, faz com que o clube desenvolva e conquiste, sei lá, estrutura, possa investir em outros negócios dentro de outros esportes, né? Mas é isso. É muita loucura, né, mano? Muita loucura essa parte financeira aí. Total, total, uma loucura, assim, é uma bolha, né? Eu que assisto muito, escuto, tanto assisto lives como podcasts sobre futebol, eu vejo muita galera discutindo essa questão, né? Porque é uma bolha financeira que está se criando, que vai chegar uma hora que ela vai estourar, né? Eu sei que se tá se pedindo mais dinheiro, é porque realmente está rolando mais dinheiro hoje no futebol brasileiro, mas está ficando uma coisa assim muito bizarra. Tá ficando uma coisa assim muito bizarra, difícil de segurar mesmo.